Bom dia, hoje terça-feira, 10 de novembro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, Levi sofre mais uma derrota e cogitam aí até sua mudança para dezembro ainda desse ano ou até janeiro de 2016. Fica a pergunta no ar, quem irá substituí-lo? Será que ele está pedindo para sair ou o governo vai mudar o seu caminho, né? Ao invés de ter uma agenda mais liberal, como a própria agenda do PMDB, uma proposta do PMDB, ele vem com uma agenda, né, vai voltar para uma agenda do assistencialismo. O problema é que o dinheiro acabou. Além disso, lá fora, as bolsas aí pesam, né, no dia de hoje, né, são pressionadas principalmente pelos dados de inflação piores do que se esperavam na China. Mas para falar sobre tudo isso, eu convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, essa semana a gente já sabe que é a semana de indicadores saindo da China. Todos os dias a gente vai ter algum indicador importante por lá. A gente teve então hoje os dados de inflação, ontem ainda, né, saiu 11h30 do horário daqui de Brasília. Os dois indicadores decepcionaram. Era aguardado uma alta de 1,4% na inflação de preços aos consumidores, teve uma alta de 1,3%, e na parte de inflação de preços aos produtores era aguardado uma queda de 5,8%, ocorreu uma queda de 5,9%. Então, tanto na parte de inflação de preços ao consumidor quanto no produtor, decepção para o mercado, mesmo que tenha sido ligeiramente perto, um pouquinho pior. De qualquer forma, ainda é para ficar um pouco preocupado, porque a segunda maior economia do mundo está desacelerando, está tendo problemas. Tem problema de deflação, como os principais mercados do mundo, como os Estados Unidos, a zona do euro e o Japão estão tendo problemas. Então, tomou conta das bolsas lá fora, as bolsas na Ásia fecharam em queda, temendo isso. A OCDE cortou a projeção de crescimento mundial para 2016 ontem, de 3% para 2,9%. Então, depois desse anúncio, vem logo esse dado preocupante, dado pior da China, aumenta um pouco o pessimismo mundial nas principais bolsas. Então, os futuros de Nova York também estão apontando para uma abertura em queda e as bolsas na Europa também estavam ruins. Ainda lá fora, a gente vai ter hoje dados de vendas no atacado nos Estados Unidos, que é aquela coisa, se eles corresponderem ou no mínimo vierem do jeito que o mercado está aguardando, aumenta aquela probabilidade de subir juros em dezembro, aumenta o quanto o mercado confia, né, nessa probabilidade, digamos assim. Se decepcionarem, aí sim aumenta também aquela conversa de que a economia não está tão bem assim, junto a esse dado de que a economia global não está tão bem assim, está desacelerando um pouco mais forte do que o aguardado, como a China evidenciou. Indo para a parte doméstica, sim, o Levi volta a ser o nome nas principais manchetes dos jornais hoje pela manhã. Isso depois dele sofreu um novo revés junto ao PSI, aquele Programa de Sustentação do Investimento. Ele já tinha conseguido um corte de 30 bilhões, que é daqueles recursos administrados pelo BNDES, mas segundo fontes, o Jacques Wagner, o ministro da Casa Civil, negociou diretamente com a Anfávea e conseguiu a liberação. O Levi vai ter então que devolver em cerca de 3 bilhões, reduzindo o corte para 27,5 bilhões. Mais uma derrota de ajuste fiscal, dificultando ainda mais o Levi, que está tendo muita dificuldade para aprovar as medidas. Ainda cresceu ontem a especulação de que o nome já tem um nome bem forte, que seria o do Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central. É o nome favorito do ex-presidente Lula, que já conseguiu muito poder depois da última reforma política, conseguiu colocar o Jacques Wagner na Casa Civil, que é um dos seus principais aliados. Então, isso iria mais ainda de acordo com que o Lula está retomando sua força dentro do governo da Dilma. Ele está negociando abertamente para isso. Como o Celso falou, ele retomaria aquele modelo de concessão de crédito bem expansivo para focar no aumento do consumo interno, liberar empréstimo internacional para os estados. E, além disso, dizem que se o Meirelles assumisse, ele faria duas exigências, que uma seria a troca, poder indicar alguém para ser o presidente do Banco Central e também o novo ministro do Planejamento. Caso ele consiga tudo isso, realmente a presidente Dilma fica ainda mais enfraquecida. Outros dois pontos, né? Um é o protesto dos caminhoneiros, eles conseguiram parar diversas estradas. Eles dizem que estão pedindo um valor mínimo de frete e redução do preço do diesel, mas outra conversa também é que eles querem que a presidente Dilma renuncie. O medo do Planalto é que com esse protesto, com a crise de abastecimento que isso pode gerar, os protestos marcados para domingo a favor do impeachment da presidente Dilma ganhem força, ganhem potência. Então, por isso, eles estão monitorando de perto e negociando bem
duros com os caminhoneiros. O outro ponto é a repatriação de recursos que novamente vem para discussão no Congresso. O Eduardo Cunha vai deliberar, vai colocar em votação. Já tentaram fazer isso na semana passada, o governo não teve força para aprovar, teve que ser suspensa a sessão. Então, de novo, a gente vai ver isso na pauta de hoje, provavelmente. E quando questionado sobre se ia deliberar os processos de impeachment, Eduardo Cunha disse que só depois de 15 de novembro. Vou devolver agora para o Celso, lembrando que o Banco Central faz 2 leilões de linha, de novo interferindo no mercado de câmbio, cerca de 500 milhões. E também a gente tem hoje a presidente Dilma cumprindo a agenda no Rio de Janeiro, onde também está o Altamir Lopes, que ontem teve reunião com a maioria dos economistas aqui em São Paulo, agora está lá no Rio. Então, passando o que ele está vendo para o mercado, o que os economistas estão passando para ele. Devolvo agora para o Celso, espero que a gente se veja amanhã. Todos tenham um ótimo dia. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo na casa, né? Os locais foram net vendedores em 4 milhões de reais, destaques na compra para Itaú, Bradesco, Vale 5 e BB Seguridade, na venda Petro 4, Klabin e Jet 3, nas duas pontas Petro 3, Equatorial, Cielo, Brasil Foods e Ultrapar. Destaque dos estrangeiros, eles foram net vendedores quase estável, né? 1,6 milhão de reais. Destaques na compra para Brasil Foods, Jet 3, Vale 3, Vivo e TIM. Destaques na venda Bradesco, Braskem, Estácio, Pão de Açúcar e Embraer. Nas duas pontas, Vale 5, Petro 3, Itaú e Ambev. Resultado de BB Seguridade em linha com as expectativas, o lucro veio um pouquinho melhor do que o esperado. Eles destacaram, como a gente já vinha falando aqui, que os prêmios de seguro acabaram subindo, né? Não só pelo aumento, né, pela produtividade e eficiência, mas também com o aumento da taxa Selic. Isso beneficiou aquilo que a gente vinha falando, o setor segurador é um hedge natural para uma possível alta de juros. Por mais que a gente ainda não projete um aumento da taxa de juros no ano que vem, e sim um prazo cada vez mais longo, né, de se reduzir a taxa permanecer por um prazo por mais tempo, se essa inflação continuar persistente, pode ser que o Banco Central utilize um aumento de juros. Se vier a utilizar, acaba sendo um setor protegido, porque ele pega um prêmio, ou seja, eles pegam prêmios de seguro, ou seja, quando o consumidor, nós consumidores, vamos lá e compramos um seguro, renovamos o nosso seguro, ele pega e aplica isso, né, numa taxa de juros mais alta, eles acabam tendo um crescimento de receita maior. Ele está protegido à inflação nesse caso e também a juros. Por isso é interessante, a gente segue recomendando um ativo que negocia 12,4 vezes lucro e também ainda está protegido com o setor segurador. Então é interessante ter a BB Seguridade. Vale do Rio Doce enviou um comunicado ontem à noite falando, né, sobre as expectativas de redução na produção de minério. Esse ano em 3 milhões de toneladas, ano que vem 9 milhões de toneladas. É pouco, né, por conta do programa da Samarco. É uma empresa que produz mais de 300 milhões de toneladas ano, mas acaba tendo impacto e a preocupação agora se torna ambiental com outras minas da companhia, até para ela conseguir autorização de expansões aí de exploração de minério. Acaba preocupando. A gente segue muito mais com uma exposição short, recomendação short no ativo, muito mais pela desaceleração chinesa, que demonstrou aí números hoje mais fracos do que o esperado para variar. Greve dos caminhoneiros pode pressionar as ações de concessões rodoviárias, Eco-Rodovias e também CCR, por conta dessa paralisação, acaba afetando rodovias, um tráfego menor, né, de passagem pelos pedágios. Além disso, até algumas pessoas deixam de viajar com essa preocupação de rodovias fechadas. Além disso, Equatorial negociando a volta com a CEMIG, a volta para a participação na Light, né? No passado, a 20, né, uma gestora do Rio de Janeiro, ela tinha participação na Equatorial e também na Light. Agora a Equatorial quer voltar através da gestora Esquadra, também carioca, voltar ali. A Esquadra controla 15,7%, mantém as ações da Equatorial em sua carteira. Programas de recompra, 3 empresas anunciaram programas de recompra: Itaúsa, Brasil Foods e São Martinho. Vale o destaque aí que as empresas preferem investir nas suas ações do que investir nos seus negócios, dado o nível de valuation, provavelmente. A gente segue recomendando Itaúsa, uma das principais recomendações nossas aí, pelo nível de valuation, e mesmo com esse cenário aí de crise, a gente não acredita que o nível de valuation compensa, que os bancos estão negociando, mas a gente prefere Itaúsa. Magazine Luiza reportou resultado, só para destacar, Same Store Sales, vendas mesmas lojas, queda de 15,9%. Se só olhar a loja física, nesse caso aqui, contempla a parte de internet, a queda foi de 21,2%, demonstrando que o setor de eletrodomésticos, eletrônicos, em geral no varejo, vem apresentando forte queda em relação ao ano passado. O cenário segue extremamente desafiador, a gente não recomenda exposição, a gente já vinha destacando isso, o setor deve continuar sofrendo. E nossa mesa de aluguel BTC, destaque ontem para Goal, Estácio, Copel Meia, CSN, Gerdau, Pão de Açúcar, TOTUS, Braskem e Santander.
Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que a partir das 11h30 nós temos o nosso Batalha do Século. Eu, Celso Plácido, falarei pela parte fundamentalista e Fernando Góes da Clear falará pela parte de análise técnica. Um excelente dia a todos, excelente terça-feira e até às 11h30. Um abraço e até lá.